Hoje pela manhã a gente falou sobre aceleração. E é bom acelerar, é maravilhoso acelerar. É muito bom a gente ver que coisas que estavam indo no ritmo, dobraram de ritmo. Coisas que estavam acontecendo de uma forma, estão acontecendo com ainda mais intensidade. Alguém gosta de acelerar? Se tiver com a base, não precisa não, Marco, tá de boa, vamos sem base mesmo. Eu gosto muito de aceleração, mas eu aprendi algo. No início da minha jornada, pode ser sem pad, galera, sem nada. Sem nada. Como de costume, isso, obrigado. Amo vocês. No início da minha jornada, em algum momento, eu entendi que quando as coisas estavam aceleradas é porque Deus tinha pressa. E hoje pela manhã a gente falou bastante sobre isso. O entendimento de que Deus está com pressa, ele precisa ser precedido pelo entendimento de que Deus se atrasou em algum momento da história. Faz sentido? Eu quando venho correndo é porque eu me atrasei, então eu tenho pressa para tentar correr atrás do tempo perdido. Então quando a gente entende que Deus está com pressa, a gente está aceitando a ideia de que em algum momento Deus perdeu o time na história, e por isso Ele está acelerando para tentar corrigir algum erro. Eu queria falar com vocês sobre aceleração na perspectiva de Deus. A aceleração não tem a ver com um Deus atrasado correndo atrás do prejuízo. A aceleração na perspectiva de Deus tem a ver com agora você está disponível e então Deus pode fazer o que já queria fazer há muito tempo, mas não via dentro de você espaço para que fizesse. Deixa eu explicar um pouco melhor, irmão. Se você tem uma promessa de Deus desde o ventre da tua mãe, mas você só diz para Ele, eis-me aqui, com 30 anos, tem coisas que foram retidas ao longo de décadas, que agora Deus vai poder liberar, porque pela primeira vez você disse, eu quero viver o que você tem para mim. Então é como se a gente tivesse como se as comportas dos céus tivessem fechadas, mas as promessas que Deus tem para você continuassem fluindo. A questão, irmão, não é se Deus é poderoso para fazer o que prometeu. A questão é em que momento da nossa história a gente vai pedir para que Ele faça. Então a aceleração nada mais é do que a gente falando, Pai, eu quero que o meu cronos esteja debaixo do teu kairós. Eu quero que o meu tempo caminhe debaixo do seu tempo. Eu quero que a minha vontade se submeta à sua vontade. A aceleração nada mais é do que a gente tirar a mão do controle e deixar Deus levar a gente para o lugar onde Ele sempre quis que a gente estivesse. Você está comigo ainda? Diga amém. Aceleração, irmão, é Deus aumentar a intensidade do que Ele está fazendo de tal forma que vai ser impossível a gente não reconhecer que é Ele quem está fazendo. A gente está vivendo algumas coisas como igreja, e eu preciso falar sobre isso sempre, porque é a minha realidade e é o nosso testemunho, que não tem como a gente fingir que não está acontecendo, não tem como a gente não reconhecer que é Ele quem está fazendo, porque seria ridículo a gente tentar justificar que existe alguma coisa em nós que colocou a gente no lugar onde Deus tem nos colocado, como comunidade de fé, como milagres, como a quantidade de testemunhos de cura. Então, se você tentar encontrar no André algo que justifique o que nós estamos vivendo como igreja, você não vai encontrar. Se você tentar encontrar na nossa conta financeira algo que justifique o que a gente está conseguindo construir, você não vai encontrar. Isso é graça, você procurar em tudo dentro de você e perceber que nada em você te capacita para estar onde Deus colocou. E a aceleração é quanto mais eu entendo isso, mais Deus faz, e mais intenso fica, e mais eu quero de Deus. E é por isso, irmão, que quando alguém se encontra em Deus, a jornada e a intensidade dessa construção, ela se torna, fugiu o termo, mano, quando algo é multiplicado de forma sistemática, exponencial, obrigado. Ela se torna exponencial. Você está numa velocidade, você começa a experimentar coisas com 2 vezes mais intensidade do que antes, e depois com 4 vezes mais, e depois com 16 vezes mais. Por quê, pastor? Porque Deus tem pressa? Não, porque isso é o que Ele sempre teve para você, mas agora você disse, eu quero também. Você está comigo? É engraçado porque tem presentes que eu quero dar para a Ceci, que são muito melhores do que os presentes que a Ceci quer ganhar. Mas ela, por ainda ser criança, ela acredita que sabe o que é melhor. Então você falar para a Cecília, filha, papai quer te dar um iMac. E ela fala, não pai, eu quero o tablet, sei lá, da Barbie. Eu ia falar do Gugu, alguma coisa do tipo. Lembra que tinha esse? Lembra, irmão? Há 10 anos atrás, todo apresentador de TV lançava algum eletrônico que era horrível, a qualidade era péssima, mas todo mundo queria porque via no comercial. Alguém lembra disso ou não? Que Deus o tenha. Você é o melhor, Gui. Então se eu falar para Ceci que eu quero dar o que tem de melhor na tecnologia, pode ser que ela fale, não, eu quero o tablet da Barbie. Filho, isso não é um tablet, isso é uma calculadora disfarçada de tablet. Mas eu quero, porque quero. E o que acontece?
a gente, por entender que ela ainda não está pronta para receber tudo que a gente gostaria de dar, a gente dá aquilo que ela sabe pedir. A maturidade é quando, nesse momento da minha história, eu entendo que eu não sei pedir, e aquilo que eu gostaria de receber não se compara com aquilo que Ele gostaria de me dar, e os pensamentos que eu tenho não se comparam com os pensamentos que Ele tem a meu respeito, e os meus caminhos não se comparam com os caminhos que Ele tem preparado para mim. Então é quando eu saio de cena e falo: Pai, que seja feita a Tua vontade, não a minha. E aí então a aceleração começa. É quando a gente sai de cena e para de atrapalhar Deus. Irmão, a única coisa que eu faço na construção dessa igreja é tentar atrapalhar o mínimo possível aquilo que Deus já está fazendo. Então tem dias que eu atrapalho menos e tem dias que eu atrapalho mais, é simples assim. É simples assim, eu estou falando sem hipocrisia nenhuma. O louvor tem dias que atrapalha menos e tem dias que atrapalha mais. Porque se eu me dedico pouco na construção, se eu me dedico pouco no meu tempo secreto, para estar cheio de Deus, para preparar um set, para pensar na música, para subir aqui com a minha mente cativa a Cristo, para levar a igreja para um lugar que antes eu já fui, se eu me preparei para isso, eu só não estou atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. Agora, se eu não me preparo, se eu não estou mergulhado em Deus, se a minha mente está pensando no que eu vou fazer depois do culto, se eu faço qualquer set, se eu toco em qualquer tom, eu estou impedindo o fluir que Deus já faria. Então a grande questão não é se nós estamos ajudando a Deus, a grande questão é se nós entendemos que a gente só precisa parar de atrapalhar o que Ele já está fazendo. Irmão, a aceleração vem quando eu paro de impedir o fluir e eu começo a me tornar parte dele. É por isso que a palavra usa esse termo, a gente usa tanto esse termo de fluir, porque o fluir ele é orgânico. A aceleração não tem a ver com você funcionar bem, não está ligado à alta performance. A aceleração tem a ver com você fluir, sem que nada mais te impeça. Jesus chegou ao ponto de dizer: olha, quem beber de mim, não só não vai ter mais sede, como agora do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo, você não só vai ser saciado para você, como vai se tornar uma fonte que vai saciar para outros. Basicamente Jesus está falando, olha, quando você fizer parte do meu fluir, você agora vai começar a se tornar parte do meu fluir para outros também. Então a aceleração para nós como igreja, para nós como família, para nós como cristãos, nada mais é do que a gente entender o que Deus sempre quis fazer e deixar que Ele faça. Eu estava no quarto hoje, assistindo os vídeos e vendo as fotos e lendo os comentários, os testemunhos. Eu acho que eu chorei por uns 20 minutos hoje, com um temor absurdo, porque eu estou olhando tudo que está acontecendo e é bom você avaliar o que você estava vivendo de maravilhoso depois que passa. Mas é muito melhor você conseguir ter essa percepção enquanto acontece. Faz sentido? Você não precisa perder alguém incrível para você valorizar. Você não precisa perder um relacionamento para você valorizar. Você não precisa perder algo maravilhoso para você falar, uau, eu era feliz e não sabia. Então eu acho que essa chave da gente saber saborear, valorizar enquanto está acontecendo, e cara, isso gera um temor absurdo. Eu estava olhando os vídeos, eu falei, Deus, há 2 anos atrás era só uma ideia, há 1 ano atrás era só um projeto, há 6 meses atrás era só um desafio. Hoje eu estou me arrumando para ir pregar numa comunidade brasileira em Miami, que está tocando nações, e não tem nada a ver com a gente. Irmão, é interessante porque há 32 anos atrás, isso era uma promessa no ventre da minha mãe. Há 15 anos atrás, isso foi uma promessa soprada no meu ouvido. Hoje, isso é uma promessa que a gente está pisando sobre ela. Então entenda, a única coisa que a gente precisa fazer é sair desse lugar de ficar esperneando e pedindo para Deus como Ele deve fazer, e a gente entender que Ele sabe melhor do que a gente o que fazer. A palavra diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, quando Deus libera essa palavra, o povo está sendo levado cativo. Eles não estavam indo para o Hop Hari, nem para a Disney, eles não estavam indo de férias, eles estavam sendo levados como escravos. E Deus está dizendo, olha, vocês estão sendo levados para o cativeiro, mas eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Jesus está ensinando para a gente que as realidades naturais que a gente está vivendo não significam que os pensamentos de Deus a nosso respeito mudaram. Eu estou vivendo uma estação difícil, Deus mudou os pensamentos que tem a meu respeito? Não. Ele continua sabendo os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Agora, como que eu consigo entender o que Deus tem para mim? Como que eu consigo chegar nesse lugar de maturidade e falar, Deus, eu estou começando a entender para onde você quer me levar, eu estou começando... É quando a gente permite que Ele mude os nossos pensamentos. Romanos diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então
possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, só dá para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente permite que Deus comece a invadir os nossos pensamentos com os pensamentos dEle. Sabe, é impossível vivermos mudança de vida se não deixarmos Deus gerar em nós mudança de mente. É impossível a gente achar que vai viver coisas novas se a gente continua sendo o mesmo. Foi feito um estudo alguns anos atrás e a estimativa é que 70% da igreja não passou por uma experiência de mudança de natureza. 70% da igreja não passou por uma experiência de conversão. O que isso quer dizer, André? Quer dizer que a maior parte da igreja atual está muito mais ligada a se sentirem aceitos socialmente do que terem sido transformados por Deus. Só que a gente não percebe isso quando está tudo bem. Quando a gente está bem, quando está tudo prosperando, a gente está feliz, a gente está nas festas, a gente está nos movimentos da igreja, a gente está nas conferências da igreja. Quando que a gente percebe isso? Quando as coisas saem do que a gente achava que era o controle. E aí a gente percebe quem de fato nasceu de novo ou quem só estava se sentindo aceito socialmente. Você quer um exemplo? A pandemia foi um dos maiores atos de purificação da igreja. O fogo de Deus purifica. O fogo de Deus remove o que não é de Deus, o que não é eterno, mas ele purifica aquilo que é inabalável. Então, durante a pandemia, a gente percebeu que teve pessoas que estavam na igreja, mas nunca tinham se tornado igreja. Teve gente que falou, pastor, mais de um mês sem conseguir ir na igreja, cara, eu não consegui me firmar. Irmão, se um mês distante de um convívio social tirou você do centro da vontade de Deus, você ainda não tinha se tornado igreja, você só frequentava uma. O que Deus tem para nós não é para que a gente se torne um frequentador, mas para que a gente se torne parte. Então, quando eu me torno parte do corpo, eu recebo parte dos pensamentos dele, e eu começo a receber o caráter dele, e eu começo a desejar o que ele tem para mim, e eu começo a desejar a vontade dele, e o caráter de Cristo começa a ser formado em mim, até que, irmão, não tem mais a ver agora com o que eu faço, tem a ver com quem eu me tornei. O Deus não está preocupado com aquilo que a gente faz, mas com quem estamos nos tornando. Então, como que eu vou ver a aceleração? Quando eu falar, Deus, eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a sua. Eu não quero mais que seja feito do meu jeito, eu quero que seja do seu jeito. Eu não quero mais pensar como eu tenho pensado, eu quero ter os seus pensamentos. Deus, eu não quero olhar as coisas como eu tenho olhado, eu quero ter a tua perspectiva. Eu comentei hoje pela manhã, irmão, tem momentos que deve ser chato, principalmente para o staff, para o financeiro eu tenho certeza disso, mas principalmente para o staff, conviver comigo, porque quando tudo vai mal, eu não consigo, é um exercício. Deus, ele já fez tantas coisas ao longo dos últimos anos que eu não consigo, mesmo se eu me esforçar, deixar de ter uma firme convicção de que tudo vai ficar bem. Então, se alguém chegar agora e falar assim, pastor, a gente teve um problema, vai precisar fechar a igreja, o landlord requisitou, a gente não tem como fazer o culto semana que vem. Quem caminha comigo sabe, eu vou falar assim, tá bom, vamos fazer online então lá de casa. Vamos fazer em alguma praça. André, bateu um valor que a gente não sabia, a conta da igreja está negativa em $100 mil. Tudo bem, vamos ver como que Deus vai fazer, mas de alguma forma esse dinheiro vai surgir. André, seu coração está parando, você tem que ser internado no CTI às pressas. Tá bom, vamos ver o que Deus quer me ensinar nessa experiência. Eu não estou dizendo que a gente vai se tornar um super crente, mas a gente começa a entender que tem coisas que eu ainda não enxerguei, mas Deus já viu lá na frente. A aceleração, irmão, é quando a gente começa a falar, Deus, eu não tenho a menor ideia de para onde você está levando, mas eu sei que os seus caminhos são melhores que os meus. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus. Eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu sei que antes de todas essas coisas ruins se levantarem contra mim, o Senhor já sabia cada uma delas, nenhuma delas te pegou de surpresa. Tem uma passagem que está em Salmos, eu estou misturando um monte de coisa, mas vai fazer sentido para alguém. Eu não sei porque Deus está levando a gente para esse lugar, mas vai fazer sentido para alguém, amém? Tem algumas dessas pregações que eu termino e falo, cara, foi tão confuso, eu fui abrindo vários parênteses, mas eu recebo mensagem depois de alguém dizendo, fez todo sentido para mim. Mas é interessante, irmão, porque a gente precisa ter esse entendimento de que Deus continua tendo controle de todas as coisas. Tem uma passagem que eu amo, o salmista diz, todos os meus dias foram escritos por Ele no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não foi pego de surpresa com Covid, Deus não foi pego de surpresa com o meu pecado e com o seu, Deus não foi pego de surpresa com o meu tropeço e com o seu, Deus não foi pego de surpresa com nada daquilo que aconteceu na nossa trajetória. E ter esse entendimento de que Deus não foi pego de surpresa
faz com que eu fique em paz, na certeza de que, independente do que aconteça na próxima estação, Deus já está lá. Eu usei uma analogia algumas semanas atrás, eu não lembro se foi no culto da manhã, mas eu acho que é quase estúpida a ideia de algum de nós aqui marcar uma festa, chamar todo mundo e não estar lá para receber os convidados. Faz sentido? Cara, vamos fazer uma festa, vai ser onde? Sei lá, fala um lugar legal para fazer uma festa aqui em Miami de aniversário, me ajuda aí. Ah, vocês sabem. Ninguém quer se comprometer, gente. O pastor não quer avaliar ninguém não, gente. Fala um lugar legal aí. LMC, boa, muito bom. Cara, vou fazer aniversário na LMC, no final do culto vai ter um after lá no lounge, vai ser incrível. Aí vem todo mundo, vem família, amigo, a galera vai chamando outros amigos, quando chega aqui o aniversariante não está. Não faz sentido, concorda? E a nossa história é exatamente assim. Deus jamais vai te levar para uma estação que Ele não esteja lá para te receber. Porque quem dá a festa, recebe os convidados. Então, como vai ser 2021? Eu não sei, mas Deus já está lá para me receber. Gente, eu estou falando de verdade, isso me dá uma paz. Como vai ser daqui a 10 anos? Eu não sei, mas o Deus de paz já vai estar lá para me receber. Então é com esse entendimento que a gente descansa, e é a partir desse entendimento que a gente prospera, e é a partir desse entendimento que a gente avança. E parece que Deus está com pressa, não está, irmão, você só está atrapalhando cada vez menos, e Deus está podendo fazer cada vez mais. Eu já falei sobre isso várias vezes, eu quero recapitular. Eu estava vindo hoje pela manhã, eu falei, Deus, tem tantos fundamentos que eu estou recapitulando, e eu ouvi algo interessante. Antes de toda a prova, a gente sempre tem uma revisão. A gente está começando um ano absurdo. 2021 vai ser um ano absurdo de romper, de prosperidade, de maturidade, amém? Então eu creio que vale a pena a gente revisitar alguns fundamentos que a gente aprendeu em 2020 para não errar no que errou nesse ano e para avançar ainda mais naquilo que a gente avançou esse ano. Então eu quero revisitar alguns fundamentos. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha para a forma como Deus se move na história, cara, tem coisas que a gente só vai entender plenamente quando estiver na glória, mas vamos tentar explicar de uma forma clara. Deus passeia entre a eternidade passada e o futuro, como a gente está aqui conversando. Para Ele não existe uma barreira temporal, Ele é um Deus atemporal. A Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas e Ele permanece depois de todas elas. João diz, no princípio Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão antes de todas as coisas. Ele é o princípio e é o fim de todas elas, Ele é o alfa e é o ômega. Isso que é louco, Ele já existia antes de eu existir, Ele permanece mesmo depois que eu partir, e Ele já sabe do meu futuro antes do futuro chegar. Por quê? Porque para Deus essas coisas não são tempo, essas coisas são um lugar. Futuro para Deus não é tempo, futuro para Deus é um lugar. Então para a gente está assim, como é que vai ser 2021? Porque a gente está preocupado com o tempo. Deus já visitou 2021. O salmista diz, todos os meus dias foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, Deus já sabe como é que vai ser 2021, e 2022, e 2023, e 2024. Então qual que é o meu papel? Ao invés de tentar adivinhar como vai ser, perguntar para quem já sabe como é. Deus, eu não sei o que você tem reservado para a próxima estação, mas me mostra. A gente viveu um fenômeno aqui absurdo como igreja. A gente começou a fazer um culto online aqui um mês antes do lockdown. Um mês antes a gente reunia os voluntários às terças-feiras e fazia um culto 100% online. E aí algumas pessoas me perguntaram, cara, você não acha que vai cansar os voluntários? Eu falei, eu não sei porquê, mas eu sinto uma forte convicção que a gente tem que fazer. Algumas semanas depois, pandemia, alguns dias depois, lockdown. O que acontece? A gente estava preparado para aquele tempo. Todas as vezes que Deus te dá uma visão de futuro, Ele está te preparando para uma estação que não chegou. Então Deus fala para Noé da chuva, Ele está dando um conselho. Eu acho legal você construir uma arca, vai ser importante daqui a algum tempo. Quando Ele está preparando Davi com ursa, com leões, é como se Ele dissesse, olha, a ousadia que você vai precisar para enfrentar esses animais é o que vai fazer com que você não tenha medo de enfrentar o gigante.
Você percebe que existe um processo didático de Deus em tudo que a gente vive? Então Ele está preparando cada um desses heróis da fé através de experiências práticas. Então Davi podia falar: Deus, por que você não me poupa? Eu estou pastoreando as ovelhas. Cara, por que você não me livrou do leão? Porque se eu te livrar do leão, eu vou livrar você da ousadia para enfrentar gigantes. Deus, eu estou aqui pegando madeira e fazendo uma arca, é cansativo, ninguém me ajuda, só a minha família vai fazer isso? Porque eu estou te poupando do lazer que todo mundo está tendo, mas eu vou poupar você do dilúvio que todo mundo vai passar. Olha que louco isso. Então todo mundo olha para aquela floresta e vê só floresta. Noé olha para aquela floresta e vê uma direção. Cada uma daquelas árvores se transformou numa parte daquela arca. E quando a chuva chegou, passou a fazer todo sentido. O que eu aprendi com Deus, irmão, é que não dá para questionar o que Ele me pede para fazer enquanto Ele quer que eu faça. Mas eu vou entender e vai fazer todo sentido depois que aquilo se manifestar. Então, quando Deus fala, sai da onde você está e vai para aquele lugar, eu lembro que alguns dos meus amigos fizeram até chacota quando eu falei que vinha para Miami. Miami fica nos Estados Unidos. Falei, mano, você não deve conhecer a Miami que eu conheço. Eu pelo menos, a primeira vez que eu pisei aqui, eu falei, uau, eu amei esse lugar. Até os problemas dele eu gostei. É sério, eu me sinto no Rio aqui. Eu falei, cara, Miami é incrível. Não é possível. Cara, você tem certeza? Você vai sair do conforto de Orlando para ir para Miami? Eu falei, Deus não me chamou para viver conforto, Deus me chamou para viver propósito. E eu estou falando diante de Deus. A gente está transmitindo, tem 4.200 pessoas conectadas. Eu estou falando diante de Deus e vai ficar registrado. Se em algum momento da minha história Deus me mostrar um outro lugar, pode ser mais prático ou não, mais confortável ou não, pode ser um lugar mais próspero ou não, eu não tenho nenhuma dificuldade de abrir mão, porque eu já tive um dia, mas Ele me provou que é melhor fazer o que Ele me pede do que o que eu acho que é para eu fazer. É um processo didático, irmão. É um processo didático, em que a gente se mantém no lugar que a gente quer, mesmo Deus direcionando, e a gente vê que não foi a melhor escolha. E na próxima vez a gente começa a não tentar espernear tanto. E daqui a pouco a gente fala, Deus, quer saber? Eu já aprendi. Tem coisas que não fazem sentido para mim, mas fazem sentido para você, e eu prefiro a tua vontade do que a minha. A oração do Pai Nosso, irmão, é basicamente isso. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. A vontade dele no céu não é uma novidade, é assim desde o princípio. A oração do Pai Nosso é para que agora, na minha vida, seja feita aquilo que no céu já é feito desde o princípio. Deus, seja feita a tua vontade, me leva para onde você quiser, faz o que você quiser, me usa da forma que você quiser. E aí quando a gente faz essa oração, a gente vive a aceleração. Me explica como que aquele cara entrou na igreja tem 1 ano e ele já está voando. Disponibilidade, irmão. Me explica como aquela igreja tem tão pouco tempo e está vivendo tantas coisas. Disponibilidade. Me explica como aquele empresário, ele estava quebrado e ele começou a se mover e se envolver com as coisas de Deus e está prosperando. Disponibilidade. Pelo pouco tempo que eu tenho de jornada de fé, eu nunca vi alguém disponível para Deus ser descartado por Ele. Eu nunca vi. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E não dá para a gente dizer praticamente o porquê, mas eu acredito que tem um motivo pelo qual ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava sempre disponível para as coisas de Deus. Tem um salmo que Davi diz, Senhor, eu jamais descansarei, nem fecharei as minhas pálpebras, até que a arca volte à cidade. Davi está dizendo, Deus, eu não vou parar, até que a presença volte ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Deus olha para Davi e vê um jovem incendiado para cumprir a vontade dele. A gente tem que perceber, irmão, que os homens que marcaram a história, que são os heróis da fé, você pega Hebreus 11, vai ler a galeria dos heróis da fé. O que aqueles homens tinham demais? Não eram as habilidades deles, não eram as características deles, não era a eloquência deles, não era nada disso, irmão, era a disponibilidade. José recebe do pai uma capa colorida, recebe de Deus um sonho e logo depois é vendido e se torna escravo. Só que quando a mulher de Potifar vai tentar seduzir José, irmão, já tinha anos que José estava longe de casa, esquecido pelos seus. A mulher de Potifar vai seduzir José, ele foge porque ele não quer desagradar o coração do Deus que ele serve. Vamos ser sinceros, ele poderia ter falado, cara, quer saber, Deus se esqueceu de mim. O temor de José não é só em relação a Potifar, mas em relação ao Deus que ele serve.
Está dizendo, Deus, eu continuo disponível para a tua promessa, eu não vou me sujar, porque eu quero estar pronto quando você quiser agora. Os militares têm esse termo, QAP, já falei sobre isso também. Quando acionado, pronto. O militar pode não estar fardado, mas ele continua sendo militar. Ele pode não estar uniformizado, mas ele continua sendo militar. Ele não deixa de ser um militar, porque ele não está no turno de trabalho. E é exatamente esse o chamado que Deus tem para nós. Ele está dizendo, se preparem e estejam disponíveis, porque quando chegar a hora, você vai experimentar plenamente aquilo que eu quero fazer em você e através de você. Irmão, o do nada de Deus leva muito tempo para acontecer. Nada acontece do nada. Do nada, Deus levantou Davi. Não. Ninguém via enquanto ele pastoreava e lutava com leões para defender o rebanho. Do nada, Deus levantou José. Não. Ninguém viu os anos que ele ficou cativo, permanecendo firme e fiel a Deus. Do nada, Deus levantou Pedro como apóstolo. Não. Ninguém viu a caminhada de Pedro ao lado de Jesus. Do nada, irmão, nem Jesus foi levantado do nada. Ele não desceu com anjos, tocando flauta, Agnus Dei de fundo, violino. Tem alguém na guitarra aí? Você não ia pedir para fazer a base do Agnus Dei. Jesus, ele veio como uma criança. Na verdade, Jesus, ele foi um feto, se tornou uma criança, aprendeu a andar, a falar. Porque nada acontece do nada. Então a gente já está quase finalizando essa palavra, mas eu quero de verdade fazer um convite. Tem poucos dias para acabar 2020. E nesses poucos dias, eu queria que você fosse intencional na tua oração. Deus, eu estou disponível. Eu não quero perder mais tempo. Eu não quero bater cabeça. Eu não quero viver metade do que você tem para mim. Eu não quero conhecer metade de quem você é. Eu não quero usufruir metade do que você faz. Eu não quero experimentar metade do que você pode. Eu quero tudo. Eu vou usar uma analogia muito tosca aqui, mas vai fazer sentido para alguém. A nossa jornada de fé precisa ser, a gente tem que tratar ela da mesma forma que a gente trata o valor que a gente gasta no rodízio de japonês. Você riu porque você é dos meus. Você já viu um brasileiro no rodízio japonês? Irmão, a gente faz vergonha. Numa churrascaria. Por quê? Às vezes é o mesmo valor que a gente paga num outro restaurante legal que a gente faz, mas no rodízio aciona alguma coisa dentro de nós que fala assim, irmão, é o seguinte, você vai ter que fazer valer teu investimento. Não é verdade? Eu sou de Cabo Frio. Na época, há 15 anos atrás, surgiu a moda do rodízio de massa. Alguém lembra do rodízio de massa? Irmão, Deus não pode estar naquilo, não é possível. Você come 2 fatias de pizza agora, se a gente comer 2 fatias de pizza, para alguns aqui, já vai bater na consciência. No rodízio de massa, você está na 30ª e você está de boa. Você está assim, garçom, pizza doce, que horas que vai passar aqui, só para eu saber. Fettuccine, pode botar, bota 2. Aí teve uma época, um rodízio que ficou famoso lá, eles empreenderam, além do rodízio de massa, vinha com a jarra de refrigerante full, você lembra disso? Irmão, a gente tomava jarras e jarras de refrigerante, a gente comia dezenas de fatias de pizza. Por quê? Porque a gente pensava, eu paguei R$13,90, irmão. Você está rindo, mas é sério. Eu paguei R$13,90, eu tenho que fazer valer esse investimento. Eu passei uma vergonha uma vez em Teresópolis. Foi uma das últimas vezes que eu preguei no Brasil antes da gente ser enviado. A gente foi no rodízio japonês e acho que era R$30, sei lá, R$29,90. Mas eu fui com umas 4 jovens, eu falei, mano, vamos fazer valer isso aqui. Só que a gente se empolgou tanto que chegou um momento, você tinha que pagar pelo desperdício, chegou um momento que a gente levantava o assoalho da barquinha para entocar sushi ali dentro. Eu preciso confessar, é verdade. Tava assim, mano, R$1,50 cada peça, a gente vai gastar mais com excesso do que com rodízio. André, por que você está falando isso? É pesado o que vai vir agora. Porque a gente se preocupa em valorizar o valor de um rodízio e a gente quer tudo que tem pra gente. E às vezes a gente esquece o valor do sangue que foi pago e a gente quer metade do que Deus tem pra gente. Deus, eu quero livramento para essa estação e eu estou satisfeito. Eu quero sentir você nesse culto e eu estou bem. Eu só quero uma palavra de ânimo para viver a semana e eu estou ok. Irmão, foi preço de sangue. Para a gente foi de graça, mas para Ele custou tudo. Eu gosto de falar, principalmente em momentos de ceia, eu sempre trago esse entendimento para mim. A ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus, não custou só sangue. Custou sangue de um filho, que é muito pior do que sangue. Porque o meu sangue é uma coisa,
O sangue da Cecília para mim é outra. O meu sangue é uma coisa, o sangue do Benício para mim é outra. Então Deus, Ele pagou o preço do sangue do próprio Filho, para a gente ter acesso a tudo. Tem uma mensagem minha chamada All In, se você não assistiu, assiste depois. Aquela foi uma das noites mais difíceis para pregar. Eu falei, Deus, o que vai acontecer aqui hoje? Parecia que ninguém tinha expectativa, estava uma noite difícil, o louvor não estava fluindo. Deus falou comigo, a palavra dessa noite não é só para hoje. E eu preguei imaginando milhares de pessoas ouvindo aquilo ao longo de anos, e aquilo tocando pessoas. O que eu já recebi de testemunho dessa palavra é algo surreal. É uma palavra simples, mas ela fala sobre o tudo de Deus. All In é o momento da história em que Deus colocou todas as fichas na mesa e falou, eu vou apostar tudo, eu vou entregar tudo, porque eles são importantes para mim. Irmão, quando eu faço um sermão e eu não estou satisfeito com ele, eu deleto e começo de novo. Quando a gente vai tocar um groove e parece que a galera não está muito animada, a gente para e começa de novo. Quando você está num relacionamento que você não se sente à vontade, você para e começa de novo. Mas Deus faz a criação, e quando a gente se perde, Ele não apagou e começou de novo. Essa cultura de descarte é nossa. Nós enxergamos aquilo que não dá certo como descartável, mas Deus olhou para a gente e não optou por nos descartar. Ele aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por um tempo, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é graça. Deus olha para a criação e Ele poderia ter falado, deu errado, eu vou fazer de novo. Eu acho que é isso que a gente precisa ter esse entendimento. Eu vou finalizar aqui. Quando a gente fala sobre um Deus que é atemporal e passeia na eternidade passada e no futuro como se fosse uma coisa só, eu acredito, isso é uma questão minha, tá? Um entendimento meu. Eu acredito que lá no passado, quando o primeiro homem pecou, ele já conseguia ver o brilho no olhar de cada um de nós, mesmo antes da gente nascer. Porque ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então, se todos os meus dias estavam escritos no livro dele, antes de cada um deles existir, quando Adão pecou, Ele já sabia do André. Quando Adão pecou, Ele já sabia do Benício, Ele já sabia do Miguel, Ele já sabia da Luísa, Ele já sabia da Carla, Ele já sabia do Bruno. Então, quando Adão pecou, Ele olha para um homem, mas Ele vê um lastro de toda a criação, e Ele fala assim, eu não vou deletar e começar de novo, eu quero cada um deles para mim. Cara, é esse amor furioso, é essa graça. Isso é escandaloso, irmão. Para os religiosos da época era escandaloso a ideia de aceitar a ideia de que Deus se despiu da glória, veio habitar no meio de homens, se entregar pela criação. Não é possível. É escandaloso a ideia de que alguém tão grande se fez tão pequeno. Ele se sujeitou a tentações por você, Ele se sujeitou à vergonha por você, Ele se sujeitou a passar por tudo que passou por você, Ele enfrentou dores. Isaías diz, olha, Ele era um homem de dores, em quem não tinha beleza, nada nele nos atraía. Jesus não era um príncipe de olhos azuis, cabelos cacheados louros, bem tratados, vestindo uma roupa de seda, com pessoas servindo. Não, Jesus era um homem rude, de pele machucada, lavando pés dos discípulos. Jesus, irmão, é o próprio Deus, mas se fez carne, e não só se fez carne, Ele se fez o primeiro a servir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero que a gente olhe para o que Jesus pagou por nós, com a mesma intencionalidade que a gente vai no rodízio japonês. Deus, eu quero tudo dessa estação, eu quero cada milagre, eu não abro mão de nenhum deles. Pega esse entendimento, guarda isso. A conta foi paga. Deus não entrou no juízo e anulou. Guarda isso, eu preciso de 2 minutos só para discorrer sobre isso. Você está comigo, amém? Existia um juízo, olha só, o salário do pecado é a morte. A criação pecou e precisava pagar. Deus não cancelou o julgamento, Deus pagou a pena. Ele não entrou e falou assim, não, está cancelado, eu acho que eu fui duro demais, vamos voltar, vou dar mais uma chance. Não, ele falou, está certo, a criação tem que pagar com a própria vida. O que Deus mudou não foi a pena, o que Deus mudou é quem ia pagar a pena. Ao invés de eu pagar, você pagar, aquela cruz era sua, aquela coroa era minha. Então Ele muda só quem vai pagar a dívida, mas a dívida foi paga. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o que eu tenho que ter entendimento é,
se Deus pagou o preço, o fato de eu usufruir ou não do que foi pago, não vai mudar nada. Eu só estou deixando de usufruir do que já estava à mesa. Se eu falar, Deus, eu não quero todos os milagres, tudo bem, Ele não vai cancelar a cruz, ela já aconteceu. Você que desperdiçou, que estava à disposição. Deus, eu não quero viver plenamente o chamado, só uma parte dele, tá tudo bem, eu já paguei pelo chamado todo. Se você só quer ver uma parte, tudo bem, já foi pago, eu não posso voltar atrás. Então o que a gente tem que entender é que o que Deus disponibilizou para a gente, irmão, é tudo aquilo que Ele tem para nós, mas você é que vai definir o quanto de Deus você quer viver, o quanto de Deus você quer comer, o quanto de Deus você quer beber, o quanto de Deus você quer experimentar. Então quando eu tive esse entendimento, eu falei, Deus, eu não quero desperdiçar nada do que você pagou, eu quero tudo. Quantos milagres tem para a próxima estação? Eu quero viver cada um deles. Quantas promessas, quantos mimos, quantas portas, quantos dons o Senhor depositou em mim, ativa cada um deles. Eu lembro a primeira vez que eu vi alguém orando por cura e a pessoa foi curada, eu falei, uau, eu queria tanto poder fluir nisso. Eu lembro a primeira vez que eu orei por alguém e ela foi curada. Eu falei, uau, cara, a gente tem que ter esse entendimento. A Bíblia diz que o homem que encontra o reino é como alguém que encontra um tesouro, ele enterra esse tesouro, vai, vende tudo que tem, compra aquele terreno para ter aquele tesouro para si. A primeira vez que eu vi aquilo, é como se eu falasse, uau, Deus depositou em mim esse dom, eu posso orar e alguém vai ser curado. Aí você começa a orar por libertação, aí você vê alguém sendo liberto, aí você começa a pregar e você vê pessoas sendo tocadas, aí você começa a se dedicar para a construção de algo, você vê aquilo prosperando, e aí você fala, Deus, se existe mais algum talento, coloca para fora, eu quero viver cada um deles, cada um dos talentos eu quero viver. Uma das coisas que eu brinco com os músicos, eu falo, gente, se eu soubesse cantar ou tocar, eu ia cantar e tocar o dia inteiro. Eu vejo às vezes os caras tocam com uma facilidade, eu falava, Deus, se eu soubesse tocar, eu ia tocar o dia inteiro. Porque para mim não cabe a ideia de ter algum talento e não utilizá-lo plenamente. É cansativo em alguns momentos? É, mas deve ser muito mais frustrante ter algo e não usá-lo, ter promessas e não vivê-las, ter palavras e não ver Deus cumprindo. Faz sentido para você? Então eu queria orar com você, e eu queria te convidar, se puder só terminar a base rapidinho, que eu não estou conseguindo nem falar porque eu estou cantando a música. Aleluia. Eu queria orar com você, e eu queria de verdade fazer esse convite. Está acabando uma estação e está começando um ano novo. Que tal a gente experimentar o all-in de Deus nesse novo tempo? Deus me mostra quais são os dons, coloca para fora todos eles, eu quero viver a plenitude. De que forma você quer me usar? Vai ser orando por enfermos, me mostra onde é que eles estão. Vai ser tocando em cativos, me mostra, me diz como fazer, me ensina. Deus, eu quero a plenitude, eu quero a plenitude, eu quero a plenitude. Irmão, eu vou usar um termo pesado, mas eu vou botar entre aspas. É viciante experimentar aquilo que Deus tem para nós. É insaciável. Você quer mais de Deus, você quer mais de Deus, e quanto mais de Deus você tem, mais de Deus você quer, e quanto mais de Deus você vê fluindo de você, mais de Deus você quer que flua. Eu não conheço um homem que está prosperando e fala, cara, eu estou cansado de prosperar, eu quero que isso pare. Eu conheci pessoas milionárias na minha infância. Eu não era milionário, mas meus pais se esforçavam para eu estudar numa escola que tinha algumas pessoas muito abastadas, vamos dizer assim. E eu via aqueles homens, eles construíam prédios, daqui a pouco estavam montando redes de loja, daqui a pouco estavam fazendo empreendimentos. Eu nunca vi alguém falar, ei, chega, não quero mais prosperar. A pergunta é, se ninguém se cansa de prosperar, se ninguém se cansa de viajar para lugares que gostaria, se ninguém se cansa de ter tempo com a família para passear, por que que nós estamos nos saciando tão rápido, com tão pouco daquilo que Deus quer fazer? Cara, Deus quer fazer algo absurdo através de nós. Tem uma geração que vai beber daquilo que Deus depositou em você. Existe uma fonte 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 dentro de você. Existe uma fonte dentro de você. Não é um poço que tem uma reserva limitada de água. É uma fonte. Existe uma nascente. E essa nascente é o próprio Deus. Ou seja, é ilimitado. E quanto mais eu fluo, mais Deus flui através de mim. Quanto mais eu libero, mais Deus deposita em mim. É como a parábola dos talentos. Aquele que tinha 5 e multiplicou, Deus deu mais. Aquele que tinha 2 e multiplicou, Deus deu mais. Existe um rio dentro de você. Você crê nisso?